E hoje aqui no programa Utilidade Pública, o tema é a acantose nigricans, aquelas manchas que aparecem aqui na região do pescoço, embaixo do braço, aquela mancha escura. Nem todas as manchas escuras nessas regiões representam a acantose. Sim, existem outras condições que podem levar a esse aparecimento de hiperpigmentação. Gravidez. A gravidez, existe uma hiperpigmentação por conta dos hormônios, alterações hormonais. Então, você pode encontrar na grávida, na região da virilha, axila, pescoço, uma mancha escura na linha média do abdômen, é também comum, mas é por alteração hormonal. Geralmente, depois da gravidez, essas manchas tendem a sumir. Alguns pacientes não conseguem voltar totalmente à coloração original da pele, mas aí com o dermatologista, depois que se resolve o parto, não adianta, durante a gravidez, esperar clarear essas manchas. Essas manchas são próprias, são alterações metabólicas próprias da gestação, então não adianta ficar friccionando cremes e pomadas esperando que essas manchas desapareçam. Uso de corticoide, uso prolongado de corticoide e numa quantidade, numa dosagem considerada alta também. Sim, a corticoterapia pode levar ao aumento. Então, pacientes que têm artrite reumatoide, têm que fazer uso de corticoide por muito tempo, pode apresentar essas manchas. Pacientes também diabéticos que usam insulina. Como a dosagem de insulina às vezes não está bem regulada, ela pode ser a mais. Então, também esses pacientes que fazem uso de insulina podem ter esse aumento de pigmentação e até a mesma acantose nigricans. O uso de anticoncepcional oral. Há quem diga que eles também causam essa pigmentação. Isso é mito? É mito. Existem pacientes que vão desenvolver, mas que têm outras condições. Por exemplo? São pacientes obesas. São pacientes... Já é relacionado àquelas questões que a gente já citou aqui no primeiro bloco. Sim, não vamos dizer que seja só por conta do anticoncepcional oral. Pode acontecer, mas não é um medicamento tão claro quanto o corticoide, que pode causar mais facilmente essa hiperpigmentação. No caso da gravidez, a senhora já falou que essas manchinhas, essa parte mais escura, elas podem não sair totalmente. Totalmente. No caso do corticoide? No caso do corticoide, se não houve exposição excessiva ao sol, pode sim desaparecer. É importante, tem essas manchas, cuidado com friccionar, passar limão, depois ir ao sol, que essa mancha realmente pode piorar. Então, não confunda sujeira com essa mancha e não passe produtos tão abrasivos e muito menos não vá se expor ao sol depois do uso desse tipo de produto. A senhora trouxe a questão do limão e a gente tem frisado muito isso aqui. Olha, o limão e o sol, por favor, desistam dessa combinação. Sim, porque tatua a pele. Ao invés de clarear, tatua a pele. Então, tem que ter cuidado até quando você está na praia. Eu já vi pacientes chegarem no consultório com a mancha ao redor da boca, uma mancha escura, porque pegou limão, chupou ali, não se tocou de limpar e depois essa mancha não sai. Quando a senhora fala dessa questão de alguns casos de pigmentação, a gente está trazendo o assunto acantose aqui, mas a gente está tentando diferenciar para você que está em casa quando é acantose, quando pode ser apenas uma questão de uma mancha. Né? E aí, não necessariamente a pessoa que teve, por exemplo, a pessoa passou pela etapa da gravidez e aí aquela mancha ficou ali, de repente, ela foi se transformando. Não necessariamente a pessoa que teve essa hiperpigmentação não pode desenvolver a acantose. Pode sim. Se a pessoa continuar com os maus hábitos, tiver o problema aí relacionado à insulina, né? A resistência periférica à insulina. Todo paciente obeso, que ganha peso muito rápido, tem uma circunferência abdominal muito grande e que tem esses níveis de insulina altos, eles têm probabilidade de ter acantose. É clássico. Sintoma clássico. Acantose, aquela mancha escura, como a senhora já falou. A gente está tentando sempre fazer esse parâmetro, beabá mesmo, dessa história da hiperpigmentação e da acantose. A acantose em si, que é aquela mais escura, mais aveludada, mais espessa, aquilo ali, ela pode sumir e voltar,
Tem algum tratamento que faça com que aquela mancha ela não volte mais? Vai depender muito da reeducação e do estilo de vida daquele paciente. Então, demora. No consultório, nós temos observado em média de 6 meses a 1 ano para que essa mancha desapareça. Vem acompanhada geralmente do mínimo de 10% de perda do peso. Então, o paciente começa a perder peso, começa a usar medicação em casos que a insulina... Quando a insulina encontra-se em níveis elevados, mas que não tem indicação ainda de medicação, só a mudança de hábitos de vida, atividade física também melhora a resistência insulínica, uma alimentação saudável, cortar açúcar, alimentos brancos, industrializados, açúcar, pão, massa, biscoito. Só dela tirar esses alimentos que estimulam a produção de insulina, estimula a produção excessiva de insulina. Fazer atividade física, essa mancha vai desaparecendo. Em média, de 6 meses a 1 ano. Desistiu de tudo, voltou a engordar, ela pode reaparecer. Ela reaparece já mais rapidamente ou também lentamente, acompanhando esse processo de ganho de peso? Acompanhando o processo. Você pode ficar curado, não tem mais resistência insulínica, seu pescoço pode ficar clarinho, pode parecer que nunca houve ali aquele, como a gente diz, aquele colar de acantose, né? Aquele aspecto verrucoso, escurecido. Mas se você volta aos velhos hábitos e ganha muito peso, ela pode reaparecer. Essa mancha, ela é acompanhada, ela é de dor, de algum tipo de coceira? Nada. Ou ela... Às vezes, alguns pacientes podem apresentar um pouquinho de prurido, mas é raro. Geralmente o paciente nem olha, ele nem, como é atrás, é no pescoço, geralmente alguém avisa, olha, seu pescoço está escuro. E até perceber que isso pode ser uma doença, é raro. Então, lembre bem, ganho de paciente acima do peso, com essa mancha escura, tem que investigar. Até a pele voltar ao normal, em média 6 meses a 1 ano, para que aquela mancha desapareça totalmente, porque existe um engrossamento da pele. Né? Aumenta ali tanto a quantidade de melanócitos como de queratina. Tem como prevenir ou a prevenção é a reeducação alimentar, são os bons hábitos? Alimentação saudável, essa é a maior prevenção. Alimentação e atividade física. E atividade física, que também contribui. Muito. Não tem como. Não existe um creme que você passe, não existe tomar uma medicação preventiva, porque vai estar basicamente ligada ao metabolismo dos açúcares. Então, quanto mais açúcar você ingere, lembrando que açúcar não é só o de mesa, né? Que no ketchup tem açúcar, na sopa tem açúcar, no suco tem açúcar. É uma perseguição. No salgadinho de pacote tem açúcar, a gente pensa que açúcar é... Só nos alimentos doces. Não, nos alimentos salgados também. Então, começar a observar o rótulo, quanto menos açúcar, melhor para a saúde, para o metabolismo, para o pâncreas, para a pele. Olha aí, para a pele, você vai ficar mais bonito sem açúcar, não vai ter acantose nigricans, não vai ficar com o pescoço escuro, não vai chamar a atenção. Que estranho, está precisando limpar um pouquinho esse pescoço. Não vai acontecer isso. Prestando atenção a esse sintoma, por favor, procure um médico. Isso pode ser a diferença entre você ficar ou não diabético daqui 10, 20 anos. Um paciente hoje com a resistência insulínica muito elevada, ele tem essa probabilidade no futuro de desenvolver diabetes tipo 2. Ou seja, a mancha não quer dizer que a pessoa já esteja diabética, no estágio, não. Nem esteja ainda diabética, nem esteja nesse estágio avançado de diabetes. O que ela mostra é uma primeira etapa na qual o pâncreas produz insulina, mas que as células não conseguem aproveitar corretamente aquela insulina que é produzida. O que acontece? Tanto esforço que um dia o pâncreas pode não produzir a quantidade adequada de insulina e aí no futuro necessitar tomar insulina à parte. Ou seja, ao invés de lamentar que aquela mancha apareceu, sim, olha, passar a dizer assim, ainda bem que aquele indicativo aí tá me alertando. Muito interessante, me fez essa procurar um médico. Verdade. Talvez essa a mancha acaba sendo a prevenção de um problema mais grave de saúde. Verdade, interessante. Sim, então acho que fica a dica, acho que fica a mensagem do programa. Se você tem essa mancha, cuide-se. Você pode virar diabético no futuro. Então, um sinal que hoje é só estético, né? No futuro está prevenindo, você vai se cuidar mais. Mas olha, se eu não me cuidar, se eu continuar ganhando peso, se eu continuar comendo açúcar,
o corpo já começou a dar sinais. A minha pele já começou a dar sinais. Então, eu posso virar diabético. Doutora Norma, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Utilidade Pública. A senhora já esteve aqui para falar sobre recomendações e orientações, alimentação para gestantes, para idosos. Esteve aqui também com Gleice, trazendo assim, esse incentivo, porque acho que o programa que foi gravado aqui com Gleice foi um programa de incentivo para que as pessoas dissem, olha, eu posso ali no dia a dia e também posso perder peso, vencer a obesidade sem cirurgia. Sem cirurgia. Eu fico muito feliz de vir aqui à TV Pública. É uma contribuição que a gente dá, um programa que tem meia hora, então dá tempo de explicar, dá tempo de realmente que um paciente, um telespectador que para ali, vê a utilidade pública, ele abre a cabeça, ele sai com outra visão. É sempre um prazer estar aqui e eu sinto que a gente está fazendo essa função de médico-educador, que é muito importante. Mais uma vez, obrigada. E como a doutora Norma falou, olha, perdeu algum trecho dessa entrevista, quer ver mais uma vez essas imagens que a gente mostrou aqui para ajudar a identificar, será que aquela mancha que você está ali é uma mancha, sei lá, provocada pelo sol, pelo uso de corticoide, até mesmo por conta da gravidez ou não, ou pode ser aí a acantose. Você pode assistir, vai lá no YouTube, procura lá a Fundação Aperipê, na playlist Utilidade Pública, busca lá o programa sobre acantose nigricans. Utilidade Pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no mesmo horário, a partir das 13h30. Eu espero você.